Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Patrick e nós vamos começar a nossa 39ª aula do componente curricular de língua portuguesa, tá? E o nosso objeto de conhecimento ainda é sobre o conto do Pinóquio, tá? Conto. E também a gente vai ver sobre substantivo, os tipos de substantivos, ok? E aí é o seguinte, vamos só relembrar. Pinóquio é um dos personagens mais conhecidos da literatura infantil, né? A história do boneco de madeira, que ganha vida, escrita em meados do século XIX, foi criada na Itália por Carlo Collodi e traduzida para o mundo inteiro, ganhando uma série de adaptações. Aí vocês vão ver aí na tela de vocês o seguinte, temos aí a imagem do Pinóquio, né? E aí o nariz dele, ó, já é enorme, né? De tanto mentir. Lembra que eu falei na aula passada da questão da mentira, né? Então, de tanto ele mentir, o nariz dele é enorme. E lá na ponta do nariz, o Pepe, o grilo falante. E parece ali que ele está até bravo com o Pinóquio, né? Observem um pouco essa imagem, que a gente vai responder umas questões baseadas nesta imagem. Vou dar aí uns segundinhos para vocês observarem essa imagem. E aí é o seguinte, questão 11. A imagem mostra duas personagens do conto. Quem são elas? Fácil, né? Fácil. Eu até já respondi para vocês aí. Quem são as duas personagens do conto que aparecem aí? E elas são realmente personagens do conto do Pinóquio? Então você responde aí na número 11. Aí a número 12. Por que o nariz de Pinóquio cresce? O que ele fez no conto para isso acontecer? Tá facinho, né? Na última aula eu falei bastante disso no final dela, sobre essa questão do crescimento do nariz do Pinóquio. Questão 13. A 13 fala o seguinte, a partir do que aconteceu no conto, o que aprendemos com as ações de Pinóquio? Essa é uma resposta pessoal. Você não vai responder baseado na imagem e nem lendo lá o texto, não. É uma coisa sua. E eu até ajudei nessa questão já lá no final da última aula, da aula anterior. Vou ler a pergunta de novo. A partir do que aconteceu no conto do Pinóquio, o que aprendemos com as ações dele? O que a gente leva como lição de moral? Com todas as atitudes de Pinóquio, tudo que aconteceu com ele ali. Aí você vai pensar e responder a número 13, a questão 13. É uma resposta pessoal sua, ok? Vamos agora observar um trecho do conto. A gente agora vai ver sobre substantivo, tá? O que é o tal do substantivo? Então, a gente vai usar uns trechos do conto de Pinóquio para a gente também estudar sobre substantivo. Uma coisa ligada à outra, ok? E aí, vocês vão ver na tela aí o seguinte, vai aparecer para vocês um trecho do texto que está escrito o seguinte, abre aspas. Era uma vez um velho carpinteiro chamado Gepeto, que vivia numa aldeia italiana. Ele não tinha filhos, desta forma passava seu tempo construindo bonecos. Fecha aspas. Vocês viram aí que tem umas palavrinhas em destaque, né? Em negrito e sublinhadas. Tem aí a palavrinha carpinteiro, Gepeto, aldeia, filhos e bonecos. Ok. Essas palavras em destaques são chamadas de substantivo, ok? Substantivo. Então vamos entender o que é o substantivo. Substantivo é toda palavra que denomina um ser. Ela é usada para nomear pessoas, coisas, objetos, animais, lugares e sentimentos, tá? Então é isso, substantivo é toda palavra que denomina um ser. Esse ser pode ser pessoas, também é usada para denominar coisas, objetos, pode denominar animais, que também é um ser, pode denominar lugares
e também sentimentos, tá certo? E aí o seguinte, os substantivos, eles são classificados com vários nomes, tá? Eles têm uma divisão entre eles. Aí nós vamos começar com os substantivos simples. O que é o substantivo simples? É aquele que é formado por uma só palavra. Por exemplo, carpinteiro. Lá naquele trecho que a gente leu, aparece a palavra carpinteiro. Então, carpinteiro é um substantivo simples, formado só por uma palavra, ok? Aí nós temos o substantivo composto. O que é o substantivo composto? É aquele formado por mais de uma palavra, né? Por exemplo, guarda-roupa é um substantivo composto, porque tem duas palavrinhas, né? Mais de uma palavrinha, ok? E o substantivo comum? Ele refere-se a toda uma espécie. Exemplo, filhos. Filhos é um tipo de substantivo comum. E aí, substantivo próprio. O que é um substantivo próprio? Quando ele se refere a apenas um ser da espécie. Exemplo, Gepeto. Então, assim, aquele ser, ele tem um nome próprio, né? Então, Gepeto. Se eu tenho um gato em casa e esse gato, por exemplo, o nome dele é Espuma, substantivo comum é gato. Agora, a palavrinha espuma, o nome espuma, que é um nome próprio daquele ser, daquele gato, é um substantivo próprio, porque é um nome que se refere somente àquele ser. Agora, a palavra gato, ela se refere a qualquer espécie de gato, né? Mas se aquele ser ali tem um nomezinho próprio só dele, aí é um substantivo próprio, ok? Substantivo concreto. Nós temos também o substantivo concreto, que é o quê? O que tem existência real, ou o que a imaginação atribuiu. Por exemplo, a palavra bonecos. Bonecos é um substantivo concreto, né? Que você está vendo ali, você está tocando, ele existe ali realmente, né? Substantivo abstrato é aquele cuja existência depende de outro ser. Trata-se de ação, qualidade, estado ou sentimento, né? Exemplo, alegria. A palavra alegria é um substantivo abstrato, né? Porque a gente não vê aqui está a alegria. Vamos pegar na alegria? Então, assim, a gente não vê, a gente não toca, né? É uma ação, é uma qualidade, é um sentimento que a gente tem ali naquele momento, né? Então, é um substantivo abstrato. Aí nós temos aí o substantivo primitivo, que é o quê? O que não tem origem em outro já existente da língua. Exemplo, livro. A palavra livro é um substantivo primitivo. Aí, do substantivo primitivo, surge o substantivo derivado, que é o que tem origem em outro já existente na língua. Por exemplo, livraria. Então, a palavra livraria, ela deriva de onde? Da palavra livro, né? Então, a palavra livro, ela é exclusiva ali daquele objeto, né? Do livro. Então, é um substantivo primitivo. Aí, da palavra livro, vem outros, né? Vem livraria, e aí já é derivado. Por quê? Porque ele veio daquela palavrinha ali que já existia, né? O substantivo primitivo. Aí nós temos o substantivo coletivo, que é o quê? Que apesar de estar no singular, ele designa um pouco de seres da mesma espécie. Por exemplo, quando a gente usa esse substantivo para um conjunto, entendeu? Por exemplo, conjunto de estrelas. O conjunto de estrelas a gente chama como? Constelação. O conjunto de livros a gente chama o quê? Biblioteca, né? O conjunto de peixes, cardume, né? Então, assim, substantivo coletivo é aquela palavrinha ali que a gente usa para definir um conjunto ali de seres da mesma espécie, né? Ou de objetos, né? Ok? Então, são esses os tipos de substantivo: simples, composto, comum, próprio, concreto. Aí vem o abstrato,
o primitivo, o derivado e o coletivo, ok? E aí, vamos partir agora para duas questões. Duas questões para a gente encerrar essa nossa aula, baseadas nesse estudo que nós tivemos agora nessa aula sobre substantivo. Nós temos a questão 14, que ela fala o seguinte: observe o trecho, abre aspas. Um dia, Gepeto construiu um boneco de madeira muito bonito, quase perfeito, e colocou o nome de Pinóquio, fecha aspas. As palavras destacadas são classificadas como: primeira resposta, substantivos próprios ou comuns. Então vocês vão observar as palavras destacadas e ver se são substantivos próprios ou comuns e marcar, ok? Aí vamos para número 15. 15 é o seguinte, abre aspas, outro trecho da história. À noite, pediu para as estrelas que seu boneco virasse um menino de verdade. E enquanto Gepeto dormia, Pinóquio recebeu a visita da fada azul, que, tocando Pinóquio com a varinha mágica, disse, fecha aspas, as palavras em destaque são classificadas como substantivo coletivo ou substantivo comum. Vocês vão observar aí as palavrinhas destacadas e ver se elas são substantivos coletivos ou substantivos comuns, ok? São muitos os tipos de substantivo, viu? Então é bom vocês darem uma estudada melhor, dar uma lida com mais calma sobre essa questão dos substantivos para vocês entenderem. Vocês vão usar muito agora essa questão dos substantivos, agora no 4º ano, no 5º ano e daí em diante. Então é bom vocês já saberem todas essas classificações de substantivos. Vocês precisam dominar todo esse conhecimento das classificações dos substantivos, ok? Então é isso. Nós encerramos essa nossa aula. Lembrando sempre de você acessar a plataforma Palmas Homeschool para assistir às nossas aulas, executar as atividades que lá estão ou assistir também às aulas no canal aberto 5.2, ok? Não se esquecendo do seguinte, não é só pegar as atividades e responder, hein? Vamos assistir às aulas, é interessante assistir todas as aulas, com calma, com atenção. Você está ali todo santo dia assistindo aula. Você tem que estar ali naquela rotina de aula mesmo, como se estivesse dentro da sala de aula. Então, esquece o mundo lá fora, para aquele horário que tem a aula ali, assiste a sua aula, se concentra para você aprender, porque só responder atividade não vai completar esse processo seu de aprendizado. Você tem que assistir às aulas, ver as falas dos professores, o ensinamento deles, para que você possa concretizar tudo isso. E aí sim você responder as atividades, ok? Então é isso, eu me despeço de vocês e um grande abraço.